Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso de transporte e distribuição. Eu sou a professora Luciana Martins e vou acompanhar vocês aqui nesse pequeno curso de 4 assuntos diferentes. Espero que vocês possam entender essa nossa discussão. Tudo aquilo que eu for estar conversando com vocês aqui, vocês podem encontrar no portal de vocês, tá? Então, vocês conseguem abrir o livro e me acompanhar, mas mesmo assim eu vou colocar o livro aqui para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Hoje, o nosso primeiro assunto, nós vamos falar dos operadores logísticos, é o assunto 1, a primeira aula. Por que os operadores logísticos, né? Porque as empresas hoje, elas têm aí umas atividades que são condicionadas ao desempenho logístico, e muitas vezes a gente precisa contratar serviços terceirizados, né? E isso vai trabalhar o quê? Isso vai melhorar a otimização do custo, vai melhorar o processo. Então, os prestadores de serviços, os famosos terceirizados, eles são chamados de operadores logísticos. Por quê? Porque eles atuam em várias etapas aí que compõem o processo logístico. Então, isso facilita muito o arranjo da cadeia de suprimentos. Então, aqui nessa unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho o papel do operador logístico dentro da gestão empresarial. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a utilização dos operadores logísticos, né? E aí, quais alternativas que nós temos aí para trabalhar uma melhor opção de manutenção nesse processo, e os aspectos que a gente precisa observar para fazer a contratação desses operadores. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje nesse assunto 1. Então, a utilização adequada, quando a gente fala de operador logístico, ela pode ter aí um fator muito determinante para o resultado operacional. E aí a opção pelo tipo do operador vai variar conforme a importância da logística, né, para a atividade que tem, qual a finalidade que tem a empresa e a competência da empresa para o desempenho da logística. Então, a importância da logística para o sucesso da empresa vai estar na sua competência e no seu desempenho logístico, né? Então, encontrar um sócio competente, desempenhar as atividades logísticas internacionais, né? Terceirizar, ser um bom líder. Então, a gente tem várias situações aí que vão levar a empresa a trabalhar de uma certa, ter ganhos em relação à contratação de terceiros, né? Então, hoje em dia, essa é uma questão que está muito em alta, trabalhar a questão da contratação de terceiros, e não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente precisa hoje, na verdade, ter alianças, né? As alianças logísticas, e é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, as alianças e a terceirização, né? Então, a gente tem aí empresas que são proprietárias, né, de uma capacidade logística total ou de uma estrutura organizacional logística de grande porte. E ainda assim, né, e mesmo assim, elas ainda preferem trabalhar com acordos entre as empresas sem que qualquer outro critério além da parte de exigências operacionais ou ocasionais. Então, muitas vezes elas preferem compartilhar a sua capacidade logística com outras empresas, né? Ou então contratar atividades logísticas em empresas especializadas. Muitas vezes, quando você fala de alianças ou terceirização dentro da parte da logística, eu não necessariamente preciso contratar só, ou não preciso contratar um operador inteiro, eu posso contratar partes da logística. Então, eu posso muito bem trabalhar só a parte da distribuição, eu posso trabalhar só a parte da armazenagem, eu posso trabalhar só a parte do transporte, né? Então, as empresas hoje, elas escolhem aí como elas vão contratar essas atividades, né? Como elas vão trabalhar esse serviço, que parte que elas preferem a sua especialização. Então, muitas vezes a gente reconhece a existência de vantagens que são estratégicas dentro da área operacional. E aí, a terceirização da logística, a gente tem vários benefícios, né? E um dos benefícios aqui que a gente pode citar na verdade, o custo reduzido, né, e menores investimentos
de captar o acesso a tecnologias, né, a novas tecnologias, em habilidades gerenciais, as vantagens competitivas que a gente tem, que hoje estão muito crescentes dentro do mercado, o acesso que é incrementado à informação, né, em relação ao planejamento e, claro, a redução do custo em relação às incertezas que a gente tem, né? Então, de todas essas vantagens, a redução potencial dos custos de transporte e distribuição é hoje a liberação do nível de investimento em relação à área, né, central do negócio, então, uma das principais. Então, a gente precisa, na verdade, entender como é essa redução. Então, muitas vezes a redução está onde? Está no pessoal. Então, eu vou reduzir a minha folha de pagamento, mas eu vou contratar uma empresa terceirizada, porque é ela que vai fazer o pagamento dessas pessoas, né? Então, o risco maior aí em relação à empresa é, na verdade, a perda do controle sobre as suas atividades logísticas. E aí, claro, você vai ter um prejuízo que pode aí anular as vantagens que você já tinha conquistado anteriormente, né? Então, tem um certo ponto das empresas hoje, a questão da terceirização, ela faz parte das atividades logísticas, e aí a gente precisa reconhecer se essa empresa tem ou não um transportador para trabalhar com ela, né? Qual tipo de armazém que ela usa, qual tipo de produto que ela consegue estocar. Então, a parceria, ela vai ser desenvolvida em cima das atividades da cadeia de suprimentos, mas com muitas informações. Então, a extensão do relacionamento que você pode ter com a empresa em relação a um parceiro externo é uma questão de elevação de grau, né? Então, o relacionamento ao longo prazo para o sistema, ele vai ser compartilhado, mas na verdade, vai ter uma aliança estratégica, né? Então, essa é realmente uma parte difícil da gente alcançar. A gente tem um exemplo de acordos, né, com outras empresas aí, em relação às atividades logísticas, que são práticas, né, relativamente muito comuns. E aí aqui a gente tem uma análise em algumas das oportunidades para redução dos custos logísticos em diversas situações. Então, a MetroHealth, que é um hospital comunitário aí de 1.000 leitos, mantém uma frota de vans e os correspondentes motoristas para o transporte de pacientes de ir para o seu complexo hospitalar para consultas marcadas, realização de exames e tratamentos, né? Então, a utilização do veículo e dos motoristas é baixa, né? Então, raramente superando aí 50% do tempo disponível em um dia de trabalho. Então, levantando essa consideração, as questões dos custos do sistema de saúde estabelece aí parcerias com outras áreas hospitalares para a utilização dessa capacidade do transporte, mantendo o mesmo tempo necessário e o mesmo nível de serviço com o transporte na região que ele está determinado. Então, é uma medida, né, de bom senso econômico, uma vez que o território do serviço hospitalar normalmente se sobrepõe. Então, a duplicação dos sistemas de transporte, ela pode ser, assim, evitada. Então, uma empresa de produtos farmacêuticos, né, ela estava construindo aí um novo armazém destinado a suprir as suas necessidades de espaço ao longo de um considerável intervalo de tempo, né, no futuro. E aí, o armazém foi calculado para suprir o futuro, né, futuros picos, na verdade, de capacidade em relação ao temor de perder o controle sobre o estoque, que isso aí impedia a empresa de buscar espaço alternativo durante aqueles anos, né. Então, encontrar parcerias para compartilhar o espaço, né, pelo tempo necessário, a empresa ia ter realmente aí um estágio de poder retomar aquele espaço que agora estava sobrando, e era um espaço significativamente alto. Então, ele ia poupar as despesas relacionadas à capacidade que estava sendo excedente, né? Então, os parceiros, para o outro lado, eles poderiam contratar o espaço por tarifas de aluguel bem menores do que oferecidos aí por armazéns públicos ou alternativas disponíveis. Então,
a gente tem várias formas, né, de trabalhar com alianças e parcerias. A outra é a Bolt Laboratórios, né, e a 3M, eles consolidaram as suas funções de recebimento de pedido e distribuição visando o quê? A obtenção de aperfeiçoamento em matéria e aquisição, né, manuseio de material e controle de estoque. Então, as duas empresas formaram uma aliança que foi destinada aí a permitir que os hospitais recebessem suprimentos de ambas as empresas por meio de uma entrega única. Então, a aliança funciona, claro, adequadamente, porque elas não são concorrentes em tempo integral. Então, o relacionamento também pode propor aí, proporcionou, né, economia mútua, os custos do marketing, a questão da distribuição. Então, tudo isso é uma grande melhora em relação ao custo. A IBM Information, né, passou a fazer parte dessa aliança para capacitar aí a crescente demanda de serviço de distribuição online. Então, a melhora do gerenciamento da cadeia de suprimentos e a melhoria no serviço para o fornecedor foi menor, né? São alguns dos benefícios que são proporcionados aí por uma aliança que foi muito bem feita. Então, a gente tem alguns exemplos justamente para melhorar a capacidade operacional da empresa e melhorar o custo, diminuir o custo. Todas elas saíram ganhando em relação à operação e saíram ganhando em relação à diminuição do custo, né? Pode ver que elas dividiram os custos. Isso é muito difícil hoje você conseguir trabalhar, ainda mais quando elas não eram, né, concorrentes em tempo integral. E aí melhorou muito a questão de ambas as empresas. E aí decidir, né, se é a melhor coisa fazer a realização da função logística internamente ou então buscar outras modalidades, depende muito de um equilíbrio entre dois fatores. Então, qual a importância da logística para o sucesso da empresa e quão é competente essa empresa na questão do gerenciamento da função logística. As empresas hoje, elas trabalham com uma terceirização, elas trabalham com aliança, porque elas estão querendo core business. O que é o core business? É o foco no negócio, né? Empresas como a Nestlé, elas trabalham assiduamente em cima do seu core business. E aí, para elas não se perderem em relação a essa parte logística, elas contratam, né, um terceiro que vai fazer essa operação para ela. E aí ela pode melhorar, né, as suas funções na verdade, de produção. Então, ela melhora a sua capacidade produtiva, ela melhora a questão dos seus produtos, ela melhora a questão das embalagens. Por quê? Porque ela tem um operador que vai fazer a parte da logística para ela. Então, a empresa é caracterizada por altos padrões de serviço de cliente, custo logístico, representado aí por uma proporção significativamente, né, dos custos totais numa operação logística eficiente, em relação à parte da administração do pessoal muito competente, ela não vai ter um benefício se ela vier a delegar ou terceirizar suas atividades logísticas, né? Então, as atividades logísticas, elas são muito mais bem executadas na própria empresa. E muitas vezes ela não tem essa capacidade, e aí sim ela contrata um operador, né? O Walmart é uma empresa que, em razão do seu canal de suprimentos, né, de qualidade superior aí, ela possui essas características. Por outro lado, a parte central da estratégia deles é que não se pode aí ter uma concessão de um alto grau de eficiência dentro da área logística em seus próprios domínios. E aí a terceirização, né, das atividades para a empresa do Walmart foram viáveis, né, e aí para eles poderem conduzir significativamente essa redução de custo e melhoria, né, no serviço ao cliente. A Dell Computadores, ela considera, né, que as suas competências essenciais, elas estão na produção e venda direta de PCs. E aí a empresa e clientes individuais, né, não na parte da logística. Então, por isso que ela contrata e terceiriza
para organizações especializadas, a parte da logística e a coordenação da distribuição dos seus produtos aí em diversas áreas geográficas em que ela atua. Então, sempre que a logística é fundamental para a estratégia, mas a competência logística da administração é reduzida, encontrar uma empresa e com ela se associar em termos favoráveis para a realização dessas atividades é um fator, né, de ação com um potencial muito bom em relação a bons dividendos, né? Então, um sócio forte pode proporcionar instalações localizadas em um mercado novo, e nos exigentes, mais exigentes. Então, uma capacidade de transporte e especialização na parte administrativa, ela vai ter um ganho muito significativo para a empresa. Então, muitas vezes, a importância da logística, ela é demasiada em relação à parte da estratégia, né? Então, ela é conduzida muito melhor por uma empresa que tem essa competência. Então, os gerentes, eles podem atuar agressivamente, né? Agressivamente aí assumindo o papel da liderança na busca de sócios que estão dispostos a realmente compartilhar um sistema de logística. E aí, claro que ele vai reduzir o custo da empresa por meio de aumento de volume de resultado e economia de escala. Então, o sócio-alvo, ele seria as empresas aí situadas no quadro que ele mostra, né, que a gente já vai olhar. E quando a gente trata a questão de aliança, ela é perfeitamente compreensível em uma empresa que se investe pesadamente em relação ao equipamento de transporte, equipamento de armazenagem, estoque, sistemas de processamentos, tecnologia logística. Então, o pessoal administrativo passa a se questionar se esse investimento não poderia ser compartilhado com outras companhias, né? Como qualidade na redução dos seus próprios custos. Em sentido contrário, tendo aí um perfeito atendimento aos custos, né, da logística. Uma empresa, ela pode tentar se associar com uma outra que tenha e esteja disposta a compartilhar essa capacidade logística, né? Porque para ela isso é um excedente, ela tem esse excedente dentro da capacidade logística em relação à localização estratégica, em relação às instalações para os mercados, para a área de tecnologia, e isso tudo é muito desejável para você ter um parceiro, para você ter uma aliança. As habilidades administrativas, elas precisam ser superiores, né? Então, claro que a empresa pode contar com certas habilidades, com certas capacidades aí, que outras organizações gostariam de compartilhar. Então, criar esta aliança, criar esta parceria, pode beneficiar ambas as partes. Então, eu não tenho uma coisa que você tem uma coisa que eu não tenho e vice-versa, né? Então, claro que construir uma aliança, trabalhar em benefício das duas, vai melhorar o quê? Vai melhorar as duas partes, vai melhorar as duas empresas, porque eu tenho competência numa parte gerencial em relação à logística, você tem uma competência em relação à parte administrativa. Então, você consolida, né, as duas questões, e aí você se torna uma empresa muito mais competitiva. Uma logística baseada no quê? Na confiança. Lembrando que a confiança é uma parte muito difícil de se conquistar. Percebam que a confiança demora muito tempo para você confiar em alguém, demora, não é de um dia para o outro, né? Você tem que ter aí o compartilhamento de informações que vai facilitar o desempenho logístico, né? O objetivo específico para atingir um nível de desempenho logístico. Então, melhor do que aquele viável para ser alcançado independentemente. Então, você tem regras operacionais para cada um dos seus sócios e provisões de saída relativas a um eventual encerramento da aliança. Então, os benefícios a serem extraídos aí de uma aliança logística já foram devidamente destacados. Então, a gente tem aí benefícios, assim,
que são tão óbvios, né? Quais seriam então as razões para esses números crescentes em relação à aliança? Então, a resposta ela pode estar em relação ao quê? A preocupação do potencial do sócio em relação ao respeito dessa aliança. E isso, claro, vai surgir aí, perdão, necessidades respectivas em relação à parte dos canais de suprimentos. Então, isso é uma lista muito grande que a gente pode destacar aonde que eu posso perder, né? Então, eu posso ter perda de controle sobre o canal logístico, temor em ser apagado o cenário logístico. Então, olha no que as empresas estão preocupadas, né? Crescente preocupação na razão de fracasso logístico e nenhuma possibilidade de lidar com eles em benefício do cliente, controle adequado inexistente ou não identificável pelo sócio, dificuldade de identificar as economias aí a serem concretizadas em comparação com os custos logísticos atuais do sócio, um sistema de referência que não se adapta a um sócio ou que não tem características necessárias para reduzir a incerteza, dificuldade de identificar os benefícios aí a serem compartilhados, especialmente quando o sócio tem determinado grau de propriedade do sistema logístico, né, ou um grau de confiança ainda insatisfatório em relação a indispensável para o início do empreendimento pretendido. Então, os sócios não são vistos como iguais, sempre que as exigências, né, de um deles adquirirem precedência sobre o outro, dificuldade de entender de que maneira a confiança boa, a boa-fé, a cooperação poderão ser atingidas aí no acordo de uma forma mais encaminhada. A escassez do exemplo, né, sobre o quê? A eficiência do funcionamento em relação a outras corporações de alianças, como se está pretendendo estabelecer. Então, são várias questões que precisam ser avaliadas antes disso acontecer. Né? As alianças logísticas, elas podem ser muito frágeis, né? Ela pode ser difícil a formação e o rompimento aí, claro, acontece com extrema facilidade. No entanto, os benefícios potenciais incentivam os administradores a continuar a explorar meios de fazer aí que isso aconteça, que isso funcione efetivamente, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui é um fabricante nacional de equipamento elétrico e de transmissão de energia, com vendas anuais aí na casa de 1,5 milhão, 1,5 bilhão e meio. Olha, 1,5 bilhão é muito dinheiro, né? Então, ele se orgulhava do sistema logístico nele, que havia criado, especialmente do dispositivo de informação usado para a operação do sistema inteiro. Então, os produtos, eles eram feitos para o estoque em 9 fábricas, distribuindo-se nacionalmente via 8 armazéns e distribuidores. E as pressões no sentido da redução do custo logístico levaram a empresa a considerar a possibilidade de um sócio à altura de compartilhar o sistema de distribuição da companhia. Então, as economias resultantes do volume adicional que fluiria pelo canal da distribuição melhoraria o serviço do cliente, né, e reduziria os custos. Então, a empresa formou uma aliança com um sócio, né, europeu, que também trabalhava com manufatura, com produtos industriais e tinha vendas anuais aí de 250 milhões nos Estados Unidos. Aí, a aliança, né, a linha de produtos, ela era de manufatura em 2 fábricas nacionais e complementada por importações. Então, os produtos, eles eram feitos, né, por estoques, sendo as vendas aí nacionais providas aí a partir de 3 armazéns. Então, os níveis de serviço ao cliente, eles eram semelhantes para ambos os sócios. A sociedade estabeleceu o quê? Como prioridade, o compartilhamento do espaço de armazém regional
e a empresa norte-americana da Califórnia. Então, essa conseguiu recuperar parte dos custos fixos, né, do armazém e passou a utilizar com mais efetividade o equipamento de transporte do mercado da Califórnia. Então, o sócio europeu ganhou, né, fácil acesso ao mercado da Califórnia, no qual não havia, então, até conseguido uma penetração, que se pudesse considerar satisfatória, com certeza, né? E aí as despesas de armazenagem e a entrega ficaram em níveis modestos quando eles foram comparados com outras alternativas. Então, olha que interessante quando você tem parcerias, quando você tem alianças que traz benefícios para as duas empresas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, quando você tem realmente uma redução do custo, um aumento de capital, e ainda você tem uma melhora de mercado, quando se trabalha uma aliança muito bem feita, que você consegue tudo isso com as duas partes, né? Aí a gente tem a questão dos contratos logísticos. Então, durante muitos anos, as empresas têm aí utilizado os serviços de outras companhias para dar suporte às suas próprias atividades logísticas, né? Então, transportadores independentes proporcionam um serviço rodoferroviário e um número, né, sem número de clientes concorrentes entre si. Então, armazéns públicos, né, são provedores de serviços, de estocagem, as empresas, né, de serviços gerais vendem auditorias de frete e serviços contábeis. Então, isso traz, né, pode cuidar totalmente aí da operação logística dos seus clientes, mediante o quê? Preços contratados. Então, essas empresas, ela tem sido aí chamada de provedores terceirizados, né? Companhias de logística que são integradas e especializadas em contratos logísticos. Então, embora a gente tenha aí uma parte muito significativa do crescimento desses provedores logísticos, as empresas que fazem uso desse procedimento, né, com parcerias, elas têm um benefício grande, elas têm um ganho muito efetivo dentro da empresa. Então, 85% das empresas que utilizam serviços externos gastam menos de 20% com seus orçamentos, olha que show, né? Em relação à parte da logística. Então, em comparação com as alianças, as empresas de contratos logísticos, a 3LPs, elas são vistas como o quê? Como vendedoras de serviços e não como participantes da sociedade que se beneficiam da sinergia entre os membros da aliança. Então, no entanto, a gente tem aí o compartilhamento da informação justamente como fortes relações de trabalho. Então, a relação entre a empresa e o provedor externo de logística é quase sempre muito bem visto dentro da sociedade, né? Então, as companhias de contratos logísticos, elas se mantêm fora de tais sociedades justamente para continuar proporcionando soluções de alto nível em relação aos problemas da logística e aí a excelência, né, no desempenho das operações logísticas. Então, uma das principais razões para qualquer empresa pretender terceirizar no que diz respeito às suas atividades logísticas consiste em que o provedor é mais eficiente por ser a logística a sua principal atividade. E o que não acontece com uma empresa compradora desse serviço. Então, ela não tem essa questão. Ela não trabalha, isso para ela não é o principal. Então, ela vai lá e fecha uma parceria, trabalha e contrata com uma empresa que tem uma real capacidade de excelência na parte da logística. Os benefícios potenciais que a gente tem na parceria foram destacados anteriormente. E aí a gente tem aí algumas vantagens eventuais. Então, em uma pesquisa conduzida pela JP Morgan, né, os problemas mais citados em relação à utilização de 3PL foram o escasso entendimento no ramo do negócio do cliente e a capacidade do serviço inferior ao prometido. Então, entre as barreiras, né, a questão da manutenção de uma relação a longo prazo bem-sucedida, figura o quê? Um mau ajustamento nas práticas da empresa. Então, mudança de liderança, né, na parte usuária, expectativas irreais,
quanto ao resultado da relação da terceirização e a ausência aí da informação adequada. Então, os fracassos devidos à sociedade do 3P, eles, né, que são justamente os operadores, fizeram algumas características especulares. Então, disso resultou o quê? Ações judiciais e uma má publicidade, quase sempre pelo fato de terem aí despertado expectativas exageradas, né? Então, alguns anos transcorridos desde que a PL passou a se representar uma opção muito grande entre os gerentes logísticos, praticamente, né, experientes em questões de terceirização, eles elaboraram algumas questões 12 para quê? Para levar a empresa uma relação de longo prazo e com sucesso em relação a esses 3 PLs. Então, a primeira estabelece os seus atuais custos de cadeia de suprimentos, o nível de serviço com base na comparação do seu desempenho com aquela que era de 3PL. Desenvolva os indicadores de desempenho necessário e invista na tecnologia adequada para aceitar a avaliação a informação recebida pelo 3PL. Invista tempo necessário para garantir que você e o 3PL esteja mesmo em alinhamento estratégico. Estabeleça a confiança pelo cumprimento das promessas, né? Prestando atenção no erro e contornando, né? Aceitando a responsabilidade na medida apropriada. Desenvolva a capacidade de gestão, relacionamento, especialmente habilidades estratégicas e de gerenciamento de mudanças organizacionais necessárias para a condução das relações aos 3 PLs. Faça uma avaliação do desempenho dos 3 PLs em termos de custo, mas busque o quê? Igualmente mensurar as contribuições do 3PL para aumentar aí as vendas. Então, seja um bom cliente, tratando o 3PL como parceria, né, em lugar de uma vendedora comum. Comunique-se abertamente e honestamente, compartilhe tanto o risco quanto a recompensa. Reconheça a equipe do 3PL que estiver trabalhando no seu benefício. Procure superar as situações de crise em lugar de trocar constantemente de provedor. Explore os limites, né, do aperfeiçoamento do desempenho à medida que o relacionamento for amadurecendo. Então, eles deram aqui algumas ideias de como você pode trabalhar o 3PL, que são muito significativas, né? Um exemplo que a gente tem aqui é como com quase 400 fornecedores, né? Em 14 estados, embarcando aí materiais para suas 30 montadoras na base de Can Hand Demand, a General Motors, que é uma empresa muito grande, viu seus custos de estoque e distribuição aumentarem as suas instalações, ficarem congestionadas com tráfego de carga incompleta de caminhões. Então, a GM recorreu à Penske Logística, né, um provedor logístico terceirizado, em busca aí de uma solução customizada. Então, a GM, ela tinha 3 objetivos: reduzir o custo, melhorar o gerenciamento da entrada de materiais e o processamento de informação, além de reduzir a sua base de transportadores. Então, ela tinha aí um objetivo. Então, a Penske avaliou o processo da distribuição, né, gigantesca desse fabricante de veículos e reconheceu o uso de um armazém em trânsito, cross-docking, né, estrategicamente localizado em Cleveland. Cross-docking é um salto na armazenagem. Então, para aquele que não conhece, cross-docking, ele não armazena o produto, ele entra, fica lá 2, 3 dias no máximo, ele não dá entrada no armazém, ele não faz o processo de armazenagem. Então, você tem um salto da armazenagem, e aí a redução de custo, né? Você tem o transbordo da mercadoria. E aí, com o pessoal e o gerenciamento da Penske Logística, essa instalação recebe, processa e consolida a entrada de materiais. A Penske igualmente implementou uma frota exclusiva de 60 cavalos mecânicos e 72 trailers e passou a cuidar do desenvolvimento das rotas e da programação das coletas
de fornecedores e entregas em relação de just in time, né? No tempo justo, no tempo certo. Então, a Penske programa as coletas em fornecedores com base no quê? Em níveis de utilização de peças comunicados via EDI pela GM. Então, uma vez que isso foi recebido, o carregamento atravessa a DOCA para a plataforma imediata e ele é rotulado com instruções de roteiro para apressar a entrega na localização apropriada, ainda na fábrica. Então, tudo é, então, embarcado nos reboques de saída em um processo que envolve aí, semanalmente, 5 milhões de libras peso de frete. Então, a Penske usa roteirização dinâmica a fim de aumentar a frequência das coletas, né, dos fornecedores, reduzindo assim o nível do estoque e melhorando o fluxo da saída de material, né? Computadores usados, né? Tecnologias satelital proporcionam uma comunicação contínua entre os dois sentidos, né? Entre os motoristas e entre os despachantes. Então, mediante a consolidação da entrega da carga no centro de distribuição, a expedição de carga completa aí para as fábricas, a Penske conseguiu reduzir o custo das cargas incompletas e a própria base de transportadora da GM. A Penske seleciona e gerencia apenas os transportadores necessários para complementar a frota exclusiva. Então, isso reduziu aí o custo administrativo da GM mediante o processamento de uma conta, né, para serviços, e diminuiu o tempo de trânsito em 18%. Então, olha como a GM teve um ganho, né? Então, as parcerias que a gente tem são várias. Aí a gente tem uma outra que se chama parceria pela colaboração. Então, os benefícios da organização, eles não precisam ser resultados aí de projetos formais ou informais em que se tem relações não definidas entre as pessoas dentro de uma organização. Então, à medida que a tecnologia da informação evolui, emerge aí uma dimensão de organização muito grande. Então, a parceria pela colaboração. Parcerias entre membros, né, do canal de suprimentos ocorre na medida que o compartilhamento de informações para o benefício seja mútuo. Então, essa parceria colabora para atingir o objetivo das respectivas organizações. Então, o objetivo normalmente se concentra na obtenção de menores custos, pela redução dos custos, pela redução do estoque e pela melhoria do serviço ao cliente a partir de índices elevados aí em relação ao atendimento, né? Então, fazer parcerias com membros no cruzamento dos elos do canal de suprimentos tem obtido muito sucesso sempre que foram compartilhadas informações em relações aos pontos de venda, melhorou em questão do planejamento do nível de estoque no varejo, o controle do estoque no gerenciamento pelo fornecedor, né? E aí com planos de requerimentos compartilhados aí com fornecedores em um sistema just in time. Então, houve sucessos, né, anteriores com esse sistema just in time. Os sucessos foram planejados, né, anteriormente por parte colaborativa, e uma organização chamada Voluntary Inter. Ela criou um planejamento de previsão e reposição colaborativa. Usaram o CPFR, né, que é um programa aí de troca de informações que inclui previsões, que inclui programações de produto, quantidades de pedidos, de reposição, e aí, no momento, o prazo de entrega. O VMI, o VAC, né, ele estabeleceu algumas diretrizes para quê? Para explicar o processo de negócio nas adjacências, né, na parte da tecnologia do apoio e a questão da mudança justamente no gerenciamento. Então, a parte que a gente tem da colaboração dos membros
no canal, ela tem que ter um potencial melhoramento, né? Então, o desempenho dentro da cadeia de suprimentos, ela tem que ser reduzida em relação à incerteza decorrente no quê? Na demanda e no prazo de entrega. Então, a gente tem, na verdade, um efeito chicote, né, sobre a previsão de demanda que emerge quando cada membro do canal prevê demanda com base em informações obtidas aí no padrão de pedido de um membro da cadeia situado à frente da cadeia dela. Então, compartilhar a informação sobre a demanda do cliente final é uma questão de reconhecimento, né? Reconhecidamente em relação ao meio para melhorar a exatidão da previsão, né? Para todos os membros. Então, a previsão melhora e reduz o nível de estoque no canal de suprimentos. Aí, aqui eles colocam, né, a questão de acordos, né, com uma pesquisa aí de VC, os varejistas, eles participam muito e relatam o quê? Uma questão de aumento de 80% nos negócios, né, de um parceiro CPFR, um aumento de 9 milhões nas vendas, simultâneos crescimentos de vendas e redução de estoques aí no mínimo 10%, índices de atendimento melhorando, né, melhorados aí com estoques menores, e ainda o nível de serviço de 100%, com base aí em 40 giros por ano. Olha que maravilha, né? Então, as parcerias de colaboração, elas têm sido aí muito boas, né, apesar de andarem muito vagarosamente. Então, o maior impedimento na adoção em massa é que tudo isso se baseie aonde? Na confiança, né, um relacionamento de confiança. Então, as empresas, elas vão ter um resultado muito grande, elas vão ter melhorias na sua capacidade de reduzir custo, de melhorar a sua eficiência, de melhorar a sua operação, com base no quê? Na confiança, né? Então, reduzir a desconfiança, né, é muito difícil. Mas, apesar de tudo, o potencial das parcerias colaborativas, continuam ainda sendo tendo um aumento muito grande, muito elevado, para o crescimento das parcerias, para a melhora das parcerias, né? Uma observação que eles colocam aqui é em relação dos conceitos de planejamento e previsão de reposição colaborativos foram submetidos a alguns testes piloto e sem números de casos, né? Então, eles tiveram o seguinte resultado: o Walmart colaborou, né, com o Warner Lambert em relação ao higienizador bucal Listerine e constatou que a disponibilidade de estoque aumentou de 87% para 98%. E aí os prazos de entrega foram reduzidos aí de 21 para 11 dias. Então, o estoque em mãos caiu para 2 semanas. E aí os pedidos se tornaram muito mais consistentes, o ciclo da produção foi regularizado e as vendas do Listerine aumentou em 8,5 milhões, né? Então, da mesma forma, as vendas do item Sara ali, em relação ao Walmart, cresceu 32%, enquanto que os estoques foram reduzidos em 14%, e a disponibilidade de estoque teve uma melhoria de 32%, com margem de lucro que cresceu aí em relação ao investimento bruto de 6%. Então, as duas redes não identificadas e o seu parceiro de negócio, os resultados pós-colaboração mostraram que para um dos participantes aumentou em média de 12% nas vendas e a redução média de estoque no centro de distribuição foi de 33% para o outro varejista participante. Então, a gente tem aí vários casos de sucesso quando se trabalha com uma questão colaborativa, quando você trabalha com uma questão participativa, tá? A gente tem ainda as questões na prática, né? Então, a gente pode ver que um caso que você escolhe o uso de um operador logístico foi uma saída muito eficiente na melhoria dos processos logísticos de uma empresa,
Então, na medida que você trabalha essas questões, né, e quer fazer essa mudança, você tem aí uma melhora muito grande em relação à diminuição do custo e a melhora na operação, tá bom? Espero que vocês tenham me entendido, estou à disposição para quaisquer dúvidas, eu sei que se vocês precisarem de alguma coisa, podem mandar um e-mail que eles serão respondidos, tá bom? Obrigada pela participação de todos vocês, e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.